A paz do Senhor, amém. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Salmo, número 103, e tem como título Louvor pela misericórdia de Deus. Glória a Deus, aleluia. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs e são o fato de nós não sermos consumidos por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Deus, ele é poderoso, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é amoroso e ele está disponível a nos perdoar. Desde que nós reconheçamos os nossos pecados, desde que nós nos apresentemos diante dele com súplica, com pedido de perdão e possamos nos arrepender de verdade e não cometer mais aquele pecado, porque nós sabemos que Davi pecou e ele pediu perdão ao Senhor, clamou ao Senhor, o Senhor perdoou, mas nunca mais ele cometeu aquele pecado do adultério, do suicídio também que ele tramou, né, da morte, aliás, do homicídio contra o esposo de Batseba, que foi a mulher com quem ele adulterou, e depois ele planejou que era um dos seus homens de confiança, um dos seus capitães do seu exército, mas o Senhor que vê tudo, o Senhor levou a ele um mensageiro, um profeta, e disse tudo o que ele tinha feito, e ele se arrependeu. Assim, meu irmão, minha irmã, também somos eu e você, que nós possamos nos arrepender de tudo que nós fizemos contra o Senhor, porque quando nós pecamos, nós estamos agindo contra o nosso Deus. Nós podemos até fazer em pensamento, em olhares, em sentimento, em emoções, em reações. Podemos pecar sem querer e podemos pecar também querendo, mas quando nós reconhecemos esse pecado, quando nós nos prostramos diante do nosso Deus, ele é poderoso para nos perdoar. Vocês lembram quando chegaram e perguntaram a Jesus até quantas vezes deveriam perdoar? E Jesus disse até 70 vezes 7, dizendo simbolicamente, porque nós devemos perdoar todas as vezes que forem necessário, porque assim também nós seremos perdoados. A própria oração que Jesus deixou para nós, o Pai Nosso, ele nos ensina a perdoar. Ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem não perdoa não recebe perdão, meu irmão, já está condenado, porque não libera o perdão, porque deixa o seu coração cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de ressentimento, de desejo de vingança, e o Senhor não se agrada disso. Por isso, vamos bem dizer ao nosso Deus pela sua misericórdia, porque se não fosse a misericórdia dele, nem eu e nem você estaríamos aqui. Nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, somos pó. O Senhor sabe que nós somos necessitados da misericórdia dele. Ele sabe que por mais que nós queiramos não pecar, não errar, nós ainda acabamos fazendo o que não agrada ao Senhor. O próprio apóstolo disse que o que ele queria fazer, ele não fazia, mas o que ele não queria, isso ele fazia, porque isso são coisas da carne. Por isso que o Senhor diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar observando, nós temos que estar clamando, temos que estar orando, temos que estar pedindo o revestimento do Senhor, a misericórdia, a proteção, o cuidado dele, o carinho, que ele venha abrir os nossos olhos espirituais, que ele venha abrir o nosso entendimento, que ele venha tirar de nós tudo aquilo que não agrada. Quantas pessoas estão sofrendo até com enfermidades por falta do perdão, por falta de liberar o perdão. Ontem mesmo eu ouvi um testemunho e isso me chamou bastante a atenção. Um homem dizendo que há muitos anos, mais de 20 anos, ele carregava um ódio, um desejo até de matar o próprio pai, porque o pai tinha matado a sua mãe e ele não perdoava. E chegou um determinado momento que ele liberou o perdão para o pai. E ele disse que foi como se saísse um peso enorme das costas dele. E ele ficou muito leve, ele se sentiu muito bem. E as coisas a partir dali começaram a fluir.
Meu irmão, minha irmã, nós não estamos aqui para condenar ninguém, nem Jesus condenou. Quem somos nós? Quem é o juiz? É o nosso Deus, é Ele sim que naquele grande dia nós iremos nos apresentar diante dele no tribunal e Ele que vai julgar as nossas causas, Ele que vai julgar os nossos pensamentos, Ele que vai julgar as nossas obras. Nós não estamos aqui como juiz, nós não estamos como advogado, nós não estamos como acusador. Nós mesmos devemos pedir perdão ao Senhor e clemência e misericórdia, porque nós também erramos. Vocês lembram daquela mulher que foi pega em adultério? Quantos estavam lá com a pedra para apedrejar ela, porque a lei garantia que aquela que fosse pega assim teria morte de apedrejamento, e tinham muitos lá para apedrejar, e eles queriam testar Jesus, porque eles estavam procurando uma maneira de que Jesus pudesse fazer algo que não tivesse na lei para que eles viessem prender Jesus e matar Jesus, mas não tem quem engane Jesus, meu irmão, minha irmã, não tem quem vá fazer com que Jesus seja vacile em alguma coisa, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece as leis, ele conhece tudo, e em nada o Senhor infringiu nenhuma lei. Ele veio para trazer a graça e a misericórdia sobre a lei, porque antigamente o povo queria cumprir à risca o que a lei estava dizendo. Aqueles que tinham poder para cumprir, eles queriam que as pessoas cumprissem, mas eles mesmo não. Eles colocavam fardos, julgos pesados nas pessoas, mas eles mesmo não. Eles faziam tudo de errado e eles achavam que ninguém ia saber de nada, mas Jesus sabia de todas as coisas. E quando eles estavam lá, tudo com a pedra para atirar naquela mulher, acusando aquela mulher pelo pecado dela, pelo erro dela, pela falha dela, por aquele momento de fraqueza dela, Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Que pergunta, meu irmão, minha irmã. Quem de nós não temos pecado? O único que não teve pecado é o nosso Jesus. Ele nunca teve pecado, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Salvador, Ele é soberano em todas as coisas. E assim aquela palavra tocou eles e eles começaram a fazer um exame de consciência e começaram a refletir dentro de si mesmo e dizendo, né, e pensando, quem de nós não tem pecado? E começou a sair devagarzinho, de um por um, de cabeça baixa, porque quando Jesus lança a palavra nos confronta, ela vem até nós não para nos acusar, mas para poder nos purificar, para poder nos limpar, para que nós venhamos mudar de vida, mudar de atitude, mudar de ações, para que o Senhor seja glorificado. E assim ficou só aquela mulher, não teve nenhum acusador mais. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Não tem mais ninguém aqui? E ela disse: não, Senhor, não tem mais ninguém. E ele disse: eu também não te acuso. Vá e não peques mais, para que não te aconteça um mal maior. Glória a Deus, aleluia. É isso que o Senhor faz comigo e com você. O Senhor usa de misericórdia, o Senhor usa de bondade, o Senhor usa de benevolência e de perdão, mas Ele nos alerta: não peques mais, para que não te aconteça mal maior, porque nós sabemos o que nos pode acontecer. Nós podemos perder a nossa salvação, nós podemos perder a nossa vida eterna, podemos perder de um dia estarmos frente a frente com o nosso Deus, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Aquele que não tem a sua vida eterna, ele está morto e ele não viverá, porque ele não andou segundo a vontade do Pai, ele não aceitou e não obedeceu à vontade do Pai. Ele viveu segundo as concupiscências da carne, os desejos da carne, e não ouviu. E pode até ter ouvido, mas ele não obedeceu à palavra do Senhor. Nós pecamos sim, meu irmão, minha irmã, porque enquanto nós estivermos nesta terra, nós estamos sujeitos, nós somos seres humanos, nós somos falhos, por mais que nós queiramos andar no caminho direitinho, mas em algum momento a gente vai tropeçar, em algum momento a gente vai errar, em algum momento a gente vai pecar, mas nós temos que olhar para nós temos que reconhecer e sabermos que temos um Pai misericordioso que nos perdoa e nos lançarmos aos
aos pés do Senhor e se arrepender e falar com o Senhor: Pai, eu pequei, me perdoe, me ajude a não pecar mais, me ajude a não errar mais, me ajude a não vacilar mais, me ajude a não desobedecer mais, porque o Senhor, Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. O Senhor está à procura dos servos bons e fiéis, são aqueles que obedecem, são aqueles que ouvem a sua palavra, são aqueles que ouvem e recebem a sua mensagem e guardam no seu coração. E mesmo que aconteça isso, eles sabem que ele tem um Pai misericordioso e o Senhor os irá perdoar. Mas não é porque nós sabemos que Deus nos perdoa que nós vamos achar que Deus é menino, que Deus é brinquedo e vamos continuar pecando e pedindo perdão ao Senhor, pecando e pedindo perdão ao Senhor. Não, porque Deus é juiz, Deus é justiça, Deus também se ira. Tem um tempo, tem um limite para tudo. Deus é misericórdia, mas Deus também acende a sua ira. E quando ele acende a sua ira, meu irmão, minha irmã, você não queira nem saber. Se você não conhece, por causa da orgia do povo, por causa do pecado do povo, o Senhor destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. Não houve perdão, não houve misericórdia, porque o povo não quis saber do Senhor. O Senhor dando tempo para eles se arrependerem e eles só fazendo mal, praticando mal, virando as costas para o nosso Deus, fazendo tudo que abominava ao nosso Senhor, até que chegou a medida do Senhor, porque o Senhor tem uma medida, meu irmão, minha irmã. Não pense que você vai ficar brincando e vai ficar sempre assim, não. Tem uma medida, e quando chega a medida do Senhor, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como agir, Ele sabe como julgar, Ele sabe como sentenciar. E Jesus mandou fogo e enxofre e consumiu todos naquela terra, naquela cidade, e até hoje não tem mais nada, é escombro sobre escombro, é enxofre, é sal, não existe mais nada, meu irmão. Por quê? Porque quando o Senhor, ele lança uma sentença, quando ele determina uma sentença, não tem quem possa revogar. Quem pode impedir de Deus fazer o que lhe apraz? Não existe ninguém, mas Deus, ele não quer fazer a sua ira, ele não quer julgar com a sua ira, ele veio para nos amar, ele enviou o seu filho para nos amar e por amor a nós, o Senhor está esperando o teu arrependimento, o Senhor está esperando você se arrepender e pedir perdão e também liberar o perdão. Por isso, neste momento, meu irmão, minha irmã, libera o perdão para quem você tiver de liberar, pede perdão também para quem você tiver que pedir, porque isso é que está impedindo das tuas bênçãos chegar. Isso é que está impedindo de você cantar o hino da vitória, de você testemunhar e o nome do Senhor ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Que o Senhor continue nos abençoando poderosamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia.